Graça e paz, meus queridos, meus amados irmãos, por estarmos de novo juntos, na presença do Senhor, buscarmos na palavra que o Senhor nos revela, a palavra, revelação escrita do Senhor, deixada para nós por meio dos seus servos, que Ele, através dos tempos, levantou, inspirou e os capacitou para serem porta-vozes desta mensagem de vida, paz e de transformação. E podemos hoje ter diante de nós a palavra do Senhor, algo que traz alegria ao nosso coração, por podermos conhecê-la e podermos proclamá-la a cada momento, quando nos reunimos então como igreja de Jesus Cristo. Meus queridos, no passado nós começamos a conversar com os irmãos, compartilhar com os irmãos um pouco a respeito de como é a igreja que agrada a Deus. Quais são as características dessa igreja que agrada a Deus? Através de alguns textos nós mostramos aos irmãos algumas das características dessa igreja e fizemos uma exposição a respeito do texto de Atos capítulo 20, a partir do versículo 7, quando Paulo está na cidade de Troade. Daqui a pouco a gente vai voltar nesse texto. Mas antes de nós lermos esse texto de Atos capítulo 20, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia e lesse comigo, ou pelo menos acompanhasse na sua Bíblia, no Evangelho de Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, nós temos aqui a parábola do semeador. Jesus está reunido com os seus discípulos, junto dele muitas pessoas, a multidão estava ali. Jesus entra então no barco e começa a ensinar-lhes. E quando nós lemos a descrição desse texto de Mateus capítulo 13, Jesus vai falar sobre as sementes, os diversos tipos de terrenos onde a mesma semente foi plantada, os resultados que houveram a partir do terreno semeado. A partir dali, Jesus então vai conversando com os seus discípulos. Eles vão então perguntar por que eles falam por meio, ele fala por meio de parábolas. E Jesus então vai explicar para eles, porque isto havia até mesmo no cumprimento profético. Versículo 14 fala sobre isso, na profecia de Isaías. Mas eu quero que você pense comigo aí, antes de nós entrarmos no outro texto, é o versículo 15, 16 e 17. Jesus diz assim: olha, porque o coração desse povo está o quê? Endurecido, e ouviram como? De mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração e se convertam e os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque vocês veem, os vossos ouvidos, porque vocês também estão ouvindo. Porque na verdade eu digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vês, e não puderam ver, não viram. Ouviram o que ouviste, e não ouviram. Meus irmãos, esse texto ele gera uma preocupação muito grande com a resposta que nós damos à palavra do Senhor. Semana após semana, nós estamos
reunidos, aprendendo a palavra do Senhor, alguns frequentes, assíduos, outros não tanto, uma oscilação muito grande nessa participação de muitos irmãos, mas louvamos a Deus porque Deus sempre tem o seu remanescente fiel, aqueles que não se deixam ser seduzidos pelos prazeres desse tempo, mas que estão sempre firmes. E a questão fundamental da nossa fé é nós temos essa fidelidade para com o Senhor. Mas vejam que quando Jesus está explicando aos discípulos o porquê dele falar, usar parábolas, linguagens simbólicas, ele diz assim: é porque o coração desse povo está endurecido e ouviram de mau grado, fecham os olhos, fecham os ouvidos. E meus queridos, quando nós olhamos para isso, quantas vezes nós nos vemos nesse grupo? Às vezes há uma má vontade muito grande de muitas pessoas de ouvirem a palavra do Senhor. Há muita má vontade em praticar a palavra do Senhor. Por quê? Porque o problema não está na palavra, está no terreno, no solo. O coração está endurecido. E o coração que está endurecido, ele não consegue compreender a palavra do Senhor, é o que o texto aqui nos diz. Mas Jesus então olha para aquele grupo fiel, aquele grupo que, como nós falamos agora, todos os remanescentes, tanto é que é o grupo que vai acompanhar Jesus até o final. E Jesus vai dizer para eles: vocês são muito felizes, vocês são grandemente abençoados, vocês são grandemente bem-aventurados, porque vocês têm olhos que veem, ouvidos que ouvem. Então, ter os olhos atentos à palavra do Senhor e os ouvidos ligados naquilo que Jesus está dizendo é fundamental para que nós venhamos a praticar a palavra do Senhor. Então Jesus vai dizer para eles: olha, lá no passado muitos profetas, e durante a trajetória muitos justos desejaram ver o que vocês estão vendo, que é o Filho do Homem manifestado entre os homens. Muitos desejaram ver isso e não puderam, mas vocês podem ver e ouvir. E hoje nós podemos, através do Espírito Santo de Deus, ver Jesus, ouvir a sua palavra. E a atitude do nosso coração não deve ser de um coração endurecido, cauterizado por um mundo que jaz no maligno, que oferece tantas coisas, e através desse oferecimento afasta o coração das pessoas de ouvir a palavra do Senhor. Que você possa, ao ouvir, entender o que o Senhor está revelando ao seu coração nesta noite. Nós vimos que o Senhor, ele tem um prazer muito grande, e ele quer uma igreja que o agrade. E ser parte da igreja que agrada ao Senhor passa então por esse caminho do quebrantamento do coração, passa pelo caminho de abrir os ouvidos, passa pelo caminho de ter os olhos espirituais abertos, passa também por esse processo de transformação do nosso coração. Porque se não houver isso, meus queridos, tudo que nós falamos aqui são palavras jogadas ao vento, sem resultados quaisquer. Então, por isso nós precisamos ser igreja que agrada a Deus e viver como igreja que agrada a Deus. E essa igreja que agrada a Deus
têm características muito importantes que estão lá em Atos capítulo 20, versículo 7 até o versículo 12. Eu não vou fazer a mesma exposição introdutória da semana passada. Você desejar ver aquela exposição detalhada que fizemos a semana passada, desde a questão histórica, teológica, eclesiástica, você pode então acessar o vídeo do culto do domingo passado e você vai ter toda essa exposição ali para você ouvir, assistir e entendê-la. Está lá tanto no Facebook quanto no YouTube. Então, meus queridos, a partir do versículo 7 diz assim: e no primeiro dia da semana ajuntamos seus discípulos para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou ou prolongou essa prática até meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo. O cenáculo era o local da reunião de oração, de adoração da igreja. E havia muitas luzes no cenáculo. Preste bastante atenção nisso, que eu vou chamar a atenção dos irmãos daqui a pouco a respeito disso. Onde estavam todos juntos. Estando certo mancebo ou um jovem, um rapaz, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso sermão, o extenso discurso de Paulo, e foi levantado como morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando. Isso é muito importante também nós entendermos o porquê disso. Disse: não vos perturbeis, porque a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente ou prolongadamente até a alvorada, até o amanhecer. E então ele partiu. E levaram vivo o jovem, o mancebo, e ficaram não pouco consolados. Senhor, nós te clamamos que o Senhor nos dê a tua graça reveladora da tua palavra, mas que o Espírito Santo do Senhor, que quebranta corações, transforma vidas, que ele possa agora trabalhar no interior de cada um de nós, para que recebamos essa revelação viva do Senhor para a nossa vida, uma palavra transformadora que venha do céu, que venha agir na nossa mente, no nosso intelecto e penetrar profundamente no nosso coração, para que essa palavra não fique vazia, mas que ela gere mesmo nessa noite, Deus, transformações na nossa vida. O Senhor possa nos falar, nos revelar, por meio da Tua palavra nesta noite. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, meus queridos irmãos. Amém. Meus queridos, nós destacamos para os irmãos que uma igreja que realmente agrada a Deus, ela precisa ser uma igreja que adore verdadeiramente ao Senhor. Vimos alguns textos bíblicos e chamamos a atenção dos irmãos para aquilo que nós fazemos, a forma como nós adoramos, onde Deus está quando nós o adoramos verdadeiramente. Aquilo que agrada ao Senhor não está nas festas que fazemos, não são os eventos que realizamos, não são retiros, encontros ou atividades tantas que nós fazemos. A adoração ao Senhor tem que estar fundamentada
naquilo que Deus é. E Colossenses 3:3 diz que quando fizermos qualquer outra coisa, precisamos fazê-lo de coração para o Senhor. O nosso alvo, diz Paulo aos Colossenses, é o Senhor, fazendo para o Senhor ou como o Senhor. E nós lembramos que o nosso alvo não é o homem. Quando preparamos o culto, nosso alvo não são as pessoas, é Jesus. Se nós planejamos qualquer coisa e nós só objetivamos a pessoa ou o número de pessoas que nós tivermos, ou pensarmos em pessoas A ou B, quando nós planejamos estar aqui para ministrar aos irmãos, nós perdemos o nosso alvo. Quando nós trazemos a palavra do Senhor, para mim depende do número de pessoas, o meu alvo é o Senhor, porque é Ele que merece a glória, a honra e todo o louvor. Mas nós vimos também, meus queridos, que quando nós queremos nos tornar e ser uma igreja que agrada a Deus, nós aprendemos ali que essa igreja que agrada a Deus, ela entende que a ministração da palavra do Senhor, ela é prioridade na nossa vida. Nós vimos muitas coisas que distraem as pessoas na hora da ministração da palavra do Senhor. Tantas coisas, nós citamos ali, você pode ver o vídeo depois. Vimos quantas pessoas não têm inquietação, saem do templo, tantas coisas que o diabo mexe com elas para que elas não venham ouvir a palavra do Senhor, porque ele sabe que o dia que você for confrontado com a palavra do Senhor, a sua vida será mudada, você nunca mais será a mesma pessoa. Então o que ele faz? Ele te afasta da palavra do Senhor. E nós concluímos a semana passada dizendo que quem não gosta de ouvir a palavra do Senhor é incrédulo, é enquadrado naqueles ali do coração endurecido. São insensíveis à palavra do Senhor, porque Paulo vai dizer que a fé, ela vem como? Pelo ouvir o quê? A palavra. Então o que o diabo quer fazer com você? Você não ouvir a palavra. Porque quando você não ouve a palavra, não vem a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, não deixe nada te distrair, nem hoje, nem em momento algum da sua vida. Mas uma outra característica importante, meus irmãos, que eu quero acrescentar àquelas anteriores, da igreja que agrada a Deus, está no versículo 8. Eu pedi aos irmãos para ficarem atentos a esse versículo também. O texto fala assim: e havia muitas luzes ali no cenáculo, ali no templo onde estavam reunidos. O texto diz assim: eles estavam ali juntos naquele lugar. Havia muitas luzes. Vamos entender um pouquinho a respeito disso. Porque uma igreja que agrada a Deus, ela é uma igreja que se torna luz para o mundo em que nós vivemos. Como que nós podemos entender isso? Veja o seguinte: a igreja ali em Troade estava reunida, e aquelas pessoas chegavam ali, vindo de suas casas, não havia luz elétrica. As pessoas vinham de suas casas, e aquelas lâmpadas ou lamparinas que elas usavam nas suas casas, o que elas fizeram? Elas tiraram lá da sua casa e levaram com elas, o que não era algo muito comum. As pessoas saíram de casa, as casas à noite, carregando uma lamparina que elas usavam dentro da sua casa. Jesus até ensina sobre isso, onde coloca aquela lâmpada, né, do velador, e explica tudo isso. Mas vejam, naquele momento eles tomaram aquela iniciativa, não houve uma convocação para que isso acontecesse. Ninguém mandou que eles trouxessem as lâmpadas das casas deles, mas eles, por iniciativa própria, levaram, porque sabiam que precisavam manter aquele lugar bem iluminado. Ali, além da presença de Jesus, da manifestação do Espírito Santo, eles
agradável, bonito, atrativo. Não tem nada anormal nisso, pelo contrário, querer ter um ambiente mais agradável é algo gratificante quando isso parte do desejo do coração das pessoas. Então o que elas fizeram? Elas levaram as lâmpadas das suas casas e levaram ali, e o texto diz que aquele ato deles unidos ali fez com que iluminasse aquele espaço que está ali. Vamos fazer um negócio? Pega o seu celular. Não tem que mudar o seu celular, pega aí. Só agora, viu? Daqui a pouco guarda, viu? Só para agora. Apaga as luzes, por favor. Acenda a lanterna dos seus celulares. Pode acender as lanternas. Todo celular tem uma lanterna, né? Então acenda a lanterna aí. Não vai dar para a gente ilustrar isso muito bem, porque nós temos as luzes externas que nos... Pode apagar toda. Apaga de trás também. A lá de trás também. Então o que? Liga o seu celular, vira a luzinha para cima aí, de forma que possa iluminar o ambiente. Tem mais gente com o celular escondido aí, né? Muito bem. Olha, eu fico olhando essas lanternas. Hoje sai futebol, é muito comum isso, né? Jogos à noite, eles usam as lanternas para chamar a atenção ali durante uma torcida ou outra, né? Quando nós olhamos para essas luzes acesas, hoje nós temos a tecnologia que nos dá esta luz. Eles não tinham isso. Pode ir, se você quiser, pode tirar, tá? É só para a gente dar uma ilustrada aqui, para a gente entender um pouquinho a respeito do que nós estamos querendo comunicar aos irmãos. Veja o seguinte, meus irmãos, eles não tinham o celular para andar na rua com o celular aceso. Então, eles carregavam a lâmpada deles, a lanterna deles. Eles chegaram lá, então, deixaram aceso durante todo o culto. Iluminou todo aquele espaço. Isso é maravilhoso, nós vemos isso. E, sobretudo, meus queridos, quando nós entendemos, e eles já haviam entendido isso, porque Jesus já havia dito em Mateus 5,14: vós sois o quê? A luz do mundo. E é essa luz que brilha, que ilumina, que atrai. A escuridão não atrai, mas a claridade atrai. Então, quando nós nos tornamos, meus queridos, essa luz, somos então meios de atração. E Paulo vai dizer, melhor dizendo, em Filipenses 2,15: para que não sejais irrepreensíveis, ou melhor, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Veja o que Paulo está dizendo aqui, meus queridos. Quando vivemos este mundo como luz do mundo, nós somos então referência. Se somos filhos de Deus e vivemos no meio da geração corrompida, perversa, nós temos que fazer a nossa luz brilhar, resplandecer. Somos como astros brilhando, refletindo a luz de Cristo às pessoas com quem nós estamos vivendo com elas todos os dias. E essa luz, meus queridos, essa luz é a vida de cada um de nós. Essa luz é a minha vida, é a sua vida, refletida não aqui dentro do templo, através do reflexo de um brilho artificial, mas é uma luz que não é artificial, ela é verdadeira, autêntica e poderosa, porque Jesus Cristo, que é a luz para este mundo, resplandeceu a sua luz em nosso coração, para que nós nos tornássemos então essa luz do mundo. Então nós somos chamados pelo Senhor para projetarmos esta luz, mas uma luz
que brilha não de forma artificial ou mecânica, mas espiritual, refletida da luz do trono da glória de Deus que vem sobre os seus filhos aqui neste mundo. Quando nós entendemos isto, nós não precisamos de dizer às pessoas para brilhar. Vai acontecer como aqueles irmãos ali, voluntariamente começaram ali a iluminar aquele espaço. A luz da presença de Jesus irá iluminar a nossa casa, irá iluminar o ambiente de trabalho onde nós estamos. Essa luz que vem do trono da glória de Deus que está em nós vai iluminar os nossos relacionamentos, vai iluminar a nossa vida como igreja, no nosso dia a dia. Meus queridos, de nada adianta nós construirmos, ampliarmos, aumentarmos, termos templos aconchegantes ou faraônicos, se neles não houver a luz da gloriosa presença de Deus brilhando naquele lugar. De nada adianta. Nós queremos oferecer às pessoas mais conforto, por mais que elas mereçam. Se Jesus não brilha no coração dessas pessoas, se a luz de Cristo não está no coração dessas pessoas, elas estarão nos templos, voltarão às suas casas e a sua luz estará apagada, e ela não vai brilhar lá fora, que é o lugar dessa luz brilhar. Igreja, meus queridos, ela pode ser uma igreja grande, pode ser pequena, pode ser rica, pode ser pobre, ter muitas ou poucas organizações, mas se cada membro não trouxer a sua luz verdadeira para brilhar nessa igreja que agrada ao Senhor, para dar testemunho de vida lá fora, essa igreja vai deixar de ser esse luzeiro, vai deixar de ser igreja do Senhor. Ela pode ser uma agência social, ela pode fazer muita coisa, ela pode ser cheia de eventos de domingo a domingo, ela pode ter muitas coisas, muitos ativismos, mas se os seus membros não projetam, não refletem essa luz de Cristo, ela perde a sua razão de ser como igreja. Não há razão de ser, não há igreja. Se não reflete a luz de Cristo, se essa luz de Cristo está apagada na sua vida, você não é parte da igreja de Jesus. Você pode ser batizado, ser membro da igreja, congregar, ser dizimista, ser líder, fazer muita coisa na vida da igreja, mas se essa luz de Cristo não está brilhando em você, na vida das outras pessoas, você não é igreja. Você faz parte de uma organização jurídica apenas, organizada, mas não é a igreja de Jesus, se essa luz não está brilhando em você. Então, meu querido, se você quer ser igreja que agrada ao Senhor, deixa essa luz de Jesus brilhar em você. Seja essa luz brilhante, não a luz artificial, mas uma luz natural, que Jesus está fazendo brilhar em você, e que você está refletindo das pessoas com quem você vive o dia a dia, e também junto com os seus irmãos em Cristo Jesus. Uma outra lição importante para hoje, para entendermos e sermos a igreja que agrada ao Senhor, é entendermos que Deus quer uma igreja viva, uma igreja que está despertada e que está acordada, não a igreja que está dormindo, não a igreja que está cochilando ali em cima de um muro, como diz o versículo 9, e estando certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu no terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante
o extenso sermão de Paulo, e ele foi considerado como morto. Meus irmãos, mesmo a igreja verdadeira, ela tem pessoas imperfeitas. Eu sou imperfeito, você também é. Nós somos imperfeitos. O que gera a diferença, né, em nós é quando essa luz de Cristo brilha em nós, essa mudança que vai acontecer em nós, um processo gradativo, e Paulo vai dizer isso, escrevendo aos Efésios, que esse processo de mudança é um ato contínuo na nossa vida. E ele diz que essa transformação vai acontecendo dia após dia, até nos tornarmos varões ou homens perfeitos, aprovados por Deus. Enquanto aqui, nós não mantemos as nossas imperfeições, mas nós lutamos para aperfeiçoarmos a nossa vida, o nosso caráter, a nossa conduta diante do Senhor. Mas vejam que ali entrou no texto que nós lemos. A igreja naquela noite estava, com certeza, muito cheia, porque Paulo estava ali, havia passado alguns dias ali naquela cidade, e eles sabiam que no dia seguinte ele iria continuar a sua viagem missionária, sua terceira viagem missionária. Então, era a última oportunidade que eles teriam para ouvir. Então, as pessoas foram atraídas e se juntaram ali naquele cenáculo, e havia muita gente naquele lugar, com certeza. E esse jovem chamado Eutico assentou-se então na janela do salão onde estavam reunidos, ali no terceiro andar, parte superior de uma casa que estava separada com esse fim, no terceiro andar. E Paulo começou a pregar. Paulo está pregando, e o texto diz no versículo 7 que Paulo foi ministrando, não sabemos a hora que começou, mas o texto diz que alargou-se essa prática até meia-noite. Veja, Paulo estava demorando demais a pregação dele, né? Então o que aconteceu? O que aconteceu foi que o Eutico resolveu dar aquela cochilada básica que muitos fazem na hora que a gente está pregando. Não é isso? Tem uns que dão umas pescadas aqui que a gente fica impressionado com o pescoço, não tem uma torção, viu? Porque Eutico deu então aquela cochilada básica, mas só que foi tão grave a cochilada dele que ele caiu do terceiro andar. E ele foi dado então como morto. Imagine que isso acontecesse hoje, né? Se você tivesse sentado no lugar desse e caísse, batesse sua cabeça ali e morresse, eu creio que eu não teria a fé que Paulo teve para ressuscitar aquele jovem. Então, com certeza, seu tempo de vida já teria se esgotado, porque você não levou a sério e dormiu na hora da parte mais importante da sua vida, que era receber a palavra do Senhor. Então, cuidado quando você começa a cochilar na hora que você está ouvindo a palavra do Senhor. Aquele comportamento daquele jovem vai trazer um certo transtorno naquele meio momento. O culto tem que parar para ver o que havia acontecido. Talvez muitos tenham pensado que a reunião teria terminado ali de uma forma trágica. Mas, meus queridos, quando nós olhamos para esse Eutico, nós vemos muitos Euticos nas nossas igrejas atualmente. Não só aquele Eutico que está ali dormindo, cochilando, na hora que está ouvindo a palavra do Senhor, mas muitos Euticos que não conseguem ficar sentados dentro da igreja. Muitos Euticos que não conseguem se juntar, estar mais perto dos outros. O texto nos diz que eles estavam ali no cenáculo, estavam juntos, havia uma proximidade física muito grande deles. Meus queridos, eu não sei porque tem muitas pessoas que não gostam de ficar perto dos outros. A gente tem que ir para um lugar que está mais junto, mais perto, meus irmãos. Não importa se tem pouca gente, muita gente na igreja, começa a ocupar mais lugares mais para frente e começa a ficar mais junto das pessoas. Então, isso é importante, saber que as pessoas estão juntas ali. Mas, meus irmãos, quando
nós olhamos para esse texto, nós olhamos também para com um outro olhar. Deus quer que a igreja dele, que agrade a ele, seja uma igreja de pessoas que não sejam displicentes com a palavra do Senhor, não sejam morosos, preguiçosos com a palavra do Senhor, mas Ele quer que a sua igreja, ela realmente seja uma igreja que ela possa ver as pessoas e se importar com elas, mesmo essas que estão ali oscilando, se importar com elas. Quando nós olhamos para esse acontecimento, nós trazemos isso para um outro contexto, nós vemos como nós temos eúticos que estão morrendo dentro das nossas próprias igrejas, pessoas que estão frequentando, mas estão mortas espiritualmente. Quantas pessoas já passaram pela vida da igreja, se tornaram eúticos, dormiram, e no seu sono o diabo veio e fez com que ele morresse espiritualmente, e elas hoje deixam de congregar, deixam de servir ao Senhor. Hoje nós temos uma população de desigrejados assustadora, pessoas que não querem reunir, não querem congregar, arrumam tantas desculpas para não fazer isso. Mas, meus queridos, nós não podemos aceitar passivamente que tenham mais eúticos no nosso meio, que estão ali mortos espiritualmente, que já caíram da janela, porque o sono espiritual fez com que eles morressem, caíssem, morressem espiritualmente e não se levantaram ainda. Precisamos ter compaixão dessas pessoas. Precisamos, meus irmãos, estar atentos quando você perceber que um irmão está dormindo, não literalmente, não fisicamente, que espiritualmente, que ele está frio na sua fé, que ele está se afastando, que ele está morrendo aos poucos espiritualmente. Você possa ir até ele e acordá-lo, despertá-lo, não espere ele cair e morrer. Vai ao encontro dele, pense nas pessoas que você poderia vê-las aqui hoje, que estão vivendo como eúticos nas suas vidas, porque se deixaram levar pelos cuidados deste mundo e morreram espiritualmente. Mas eu quero concluir hoje com os irmãos, lembrando um outro aspecto importante, uma igreja que agrada a Deus, que está no versículo 10, que Paulo diz assim: enquanto houve aquele tumulto ali por causa daquele jovem que caiu no terceiro andar, Deus fala assim: Paulo para o seu sermão, descendo, vai lá, desce 3 andares, vai lá onde está aquele jovem, inclina-se sobre ele, abraça aquele jovem e diz para eles assim: não vos perturbeis, porque a sua alma nele está. Veja, meus irmãos, que coisa maravilhosa isso que acontece. A reação de Paulo para Eutico não foi desaprovação. Ele não vai chamar a atenção, não vai corrigi-lo naquele momento. Ele não vai, como muitas pessoas falam, caiu porque estava cochilando, mereceu o castigo, é isso que dá. Muitas acusações que as pessoas foram ver isso. O texto diz simplesmente que Paulo desce as escadas e vai lá ver aquele rapaz. E diz o texto que ele se abaixou até onde ele estava, abraça com amor e se vira para os irmãos e diz para eles:
não se preocupasse porque a alma estava nele. Vejam, meus irmãos, aquele abraço fraterno de Paulo naquele momento para com aquele jovem displicente vai devolver a alma para ele, a vida para ele. Tem uma frase que alguém já disse certa vez, muito triste por sinal, que a igreja é o único exército que abandona os seus feridos. É uma frase triste, muito triste. Esta é uma crítica, na verdade, como alguns membros da igreja lidam com pessoas que enfrentam dificuldades espirituais, emocionais, problemas, e não oferecem apoio, cura para elas. Isolam essas pessoas como se não fossem nada, julgam essas pessoas, falam mal delas, ignoram e não procuram tentar ser uma forma de ajuda. Nós não podemos, meus irmãos, ser igreja para abandonar nossos feridos. Nós vamos procurar onde estão os nossos feridos, os nossos irmãos que estão afastados, feridos, procurá-los, estender a eles esse abraço fraterno, mostrar a eles que é importante estar na presença do Senhor. Veja que nesse caso específico aqui, o texto diz o seguinte, que Paulo desce e inclina-se sobre ele no versículo 10 e abraça aquele rapaz. Um abraço devolve a alma para aquele rapaz. Um abraço sincero, fraterno em Cristo Jesus é capaz de devolver a vida para aquele que está morto, para aquele que um dia conheceu Jesus e que se deixou levar por esse mundo. Um abraço fraterno é capaz de trazer vida para aquela pessoa. Agora veja, meus queridos, que uma outra coisa que vai acontecer ali nesse versículo 10, em momento algum Paulo vai ser porta-voz de negativismo, de palavras que não tem jeito mais com fulano de tal, ele não quer saber de nada. Paulo não fala isso. Em momento algum Paulo vai dizer o seguinte, ele está morto. Paulo olha para eles e diz o seguinte, a vida está nele. Isso é muito importante, meus irmãos. Precisamos aprender com Paulo a não ficar anunciando a desgraça do irmão, contando os seus defeitos, suas fraquezas para os outros, mas declarar que a vida de Jesus esteja na vida do outro. Meus irmãos, tem muitas pessoas feridas, muito machucadas espiritualmente, porque passaram por situações difíceis na sua vida, na igreja, e quando ela enfrentou as crises que ela viu, foi só acusações. Meus queridos, nós precisamos rever a forma como nós nos relacionamos com as pessoas que são feridas, tratar de uma ferida de alguém que já serviu um dia a Jesus é mais difícil do que alcançar uma pessoa que não conhece Jesus ainda, porque ela traz dores, ela traz dentro dela mágoas profundas, e nós precisamos, meus irmãos, ser igreja que abrace os seus mortos, como Paulo fez. Ele desce e abraça aquele jovem, mesmo ele tendo cometido aquele ato. Paulo vai lá e abraça aquele jovem. Não importa o ato cometido pelo seu irmão, ele merece um abraço de amor, de resgate. E cada um de nós, meus queridos, precisamos aprender a nos
controlar diante do Senhor, para que nós não sejamos instrumentos para amaldiçoar aquele que já está sofrendo, mas ser instrumentos de bênção, para que aquela pessoa seja liberta daquela dor que está afastando ele da presença do Senhor. Precisamos, meus irmãos, como Paulo, parar tudo para descer e nos colocar no nível do outro que está sofrendo ali a sua dor profunda. Paulo está pregando e ele se coloca no mesmo nível daquele jovem, se ajoelha, se abraça, se curva diante dele, coloca no mesmo nível dele, dizendo: conta comigo, eu estou aqui com você, eu sou o seu ombro amigo, eu sou o seu apoio. Precisamos, meus irmãos, abraçar aqueles que estão caídos, abraçar aqueles que estão em evidência de cair, buscar essas pessoas. Você que conhece alguém assim, faz parte da nossa igreja, tem atitudes para fazer isso, para resgatar essas pessoas. Deus quer uma igreja, Deus se agrada de uma igreja que realmente se importa, que realmente tem esse carinho para dar esse abraço nessa pessoa que está sofrendo, que tem essas dores, para que as suas feridas sejam curadas. E aí, meus irmãos, quando nós olhamos para a igreja a partir da nossa vida, ou quando você olha para a igreja a partir da sua vida, você é parte de uma igreja, você é uma igreja que agrada ao Senhor. Você tem feito isso na sua vida, tem sido igreja de Jesus, parte dessa igreja de Jesus que agrada ao Senhor. O tempo é agora, meus queridos, de nós mudarmos as nossas condutas, nossas práticas e fazermos exatamente aquilo que Jesus então havia ensinado ali aos seus discípulos. O coração do povo está endurecido porque de mau grado recebe a palavra. E o seu coração não esteja endurecido nesta noite. Que você receba de bom grado essa palavra do Senhor para a sua vida hoje. Que seja esse hoje o tempo de começar um processo de mudança na sua vida. Mas essa igreja entrou de, mas vai acontecer mais outras coisas que eu vou concluir na semana que vem. A ceia do Senhor é o que vai acontecer logo depois, na sequência do texto de Atos capítulo 20. Eles vão participar da ceia. Em que vem nós vamos celebrar a ceia. E a gente vai concluir essa meditação com os irmãos a partir desses ensinamentos. Mas hoje eu queria que você refletisse sobre a sua vida, a sua conduta. Como você está? Você é a igreja do Senhor? Se não é, o tempo do arrependimento é agora. Não importa como você já viveu até hoje na sua vida como igreja, sempre é tempo de mudança. E hoje é o dia da sua mudança, da sua transformação, de tirar esse coração endurecido e receber hoje a palavra do Senhor de bom grado. O profeta Ezequiel, o Senhor nos diz que Ele tiraria de nós o coração de pedra e colocaria em nós o coração de carne, movido pelo Espírito Santo do Senhor. Que essa promessa do Senhor fez através do profeta Ezequiel se cumpra hoje na sua vida. Que Ele realize essa transformação em você. Você receba hoje este coração de carne, quebrantado, transformado, liberto pelo poder do nome de Jesus, para viver e ser igreja que realmente agrada a Deus. Amém? Amém. Vamos orar. Meu Deus, nós nos colocamos agora diante do Senhor, mediante essa palavra
que o Senhor nos mandou hoje, nos encaminhou nesta noite, Pai, para esse grupo reduzido, mas é o grupo que o Senhor preparou para estar aqui hoje. É o grupo que o Senhor queria que ouvisse essa palavra transformadora, porque nesses fiéis o Senhor irá levantar uma igreja que agrada ao Senhor. É com os fiéis o Senhor irá despertar para ser igreja viva do Senhor neste lugar. Então, Pai, usa esse remanescente do Senhor que é fiel a Ti, está sempre buscando Te servir, para que nos tornemos uma igreja que agrada ao Senhor, uma igreja que reflita a luz de Cristo onde nós vivemos, uma igreja que realmente ame e abrace aquele que está fraco na sua fé e traga-o de volta a viver com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, usa-nos como canal de bênçãos para alcançar essas pessoas. Quantos que convivem conosco, estão perto de nós? Quantos, ó Deus, que já pertenceram à nossa congregação, outros que de outras igrejas que também estão afastados, que convivem conosco todos os dias, que precisam desse abraço de cura, de restauração, de libertação, de proclamar vida sobre a vida deles. Para que a vida de Cristo venha e entre esses corações e sejam resgatados pelo poder que há no nome de Jesus. Levanta-nos, ó Deus, como igreja do Senhor, que pratique, que viva, ó Deus, realmente a Tua palavra todos os dias. Fala o nosso coração, não nos deixe, ó Deus, esquecer da Tua palavra quando sairmos aqui, mas que o Espírito Santo do Senhor nos faça lembrar dela, nos fazer refletir a Tua luz, onde formos, onde estivermos, durante esta semana, em todos os dias da nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Meu querido, que Deus